Estamos de volta com o nosso programa Em Minas, apresentado aqui na TV Alterosa, em parceria com o Portal UAI. A convidada de hoje, Poli Paixão, presidente da Liga Belo Horizontina dos Blocos de Rua, né? Vamos falar e vamos continuar falando sobre o Carnaval de Belo Horizonte, Poli? Vamos. Agora, no intervalo, a gente estava conversando. Eu me lembro que em 2024, você deu uma entrevista pra gente aqui mesmo, no Em Minas, e falou sobre a sua preocupação com grandes blocos, ou seja, com um artista grande na época, vou dizer aqui, Michel Teló, mas que não vem ao caso. Ele estava vindo para fazer o Carnaval em Belo Horizonte com o bloco dele. E isso te trouxe uma preocupação muito grande. Eu lembro que você ficou assim, poxa, mas não pode ser assim. E este ano, Belo Horizonte também está recebendo grandes nomes. Como é que isso é visto pela Liga Belo Horizontina dos Blocos? Pois é, o crescimento disso em 2024 até hoje, são só 2 anos, 3 anos, né? Vamos fazer agora, foi gigantesco, principalmente do ano passado para esse ano. Cada dia eu recebo 2, 3 grandes artistas que vêm para a cidade, artistas nacionais. Ok. De um lado, é bom que o nosso carnaval está sendo reconhecido, que realmente eles querem estar aqui, mas a gente tem que ter uma preocupação muito grande, não pode perder isso de vista, que é o que a gente estava falando no finalzinho do bloco passado. Do que o Carnaval de Belo Horizonte é diferente dos outros? Porque se a gente virar mais um, a gente vai ter todos os outros como concorrentes. Quem fez o Carnaval de Belo Horizonte surgir foram os blocos. Aliás, foi até um ato político, né? Foi em de 2009. Exatamente. Quando o prefeito, à época, proibiu o carnaval na rua, exatamente, nas praças. Isso. Então, Márcio carnaval, Lacerda, se não me engano, exatamente 2009. Ele. Então, o carnaval surgiu dessa particularidade. E os blocos vêm com suas dificuldades, nenhum bloco hoje sai com tranquilidade, nem o grande, nem o pequeno. Então, assim, vem fazendo. Aí agora que o carnaval está famoso, que essas pessoas querem vir, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente mineiro principalmente, tende a dar muito valor para o que é o de fora. Então, assim, será que essas pessoas não estão ganhando um volume por ter uma visibilidade maior de patrocínio e estão esquecendo dos nossos aqui? Como a gente estava falando, que o patrocínio não aumentou, que a subvenção da Belotour não é o suficiente para a gente fazer os nossos trabalhos. Então, assim, temos que ficar de olho nisso, porque o artista é bom no primeiro momento, mas ele desanima o bloquinho que está cada dia com mais dificuldade e menos dinheiro para sair no carnaval. E se a gente perde essa particularidade, eu não preciso viajar para Belo Horizonte para assistir o X ou o Y que é famoso no Brasil. Eu assisto ele aqui na minha cidade mesmo. Para que eu vou sair do Rio de São Paulo para vir aqui? O que torna Belo Horizonte atraente é justamente a diversidade, os blocos, o que a gente fala de bloquinhos. Exatamente, os bairros, a particularidade de um desfile do outro. E aí a gente fala dos bloquinhos, a gente fala daqueles pequenos que estão lá com dificuldade, que não recebem patrocínio, que às vezes não vai desfilar por alguma situação. E o que pode ser feito para que esses pequenos blocos continuem sobrevivendo no Carnaval de Belo Horizonte, hein? Pois é, eu acho que uma das grandes coisas que ajudaria seria mudar esse código de posturas. Que o que vale para o ano inteiro não pode valer no período do Carnaval, que é uma época totalmente diferente das outras. Mas essa é uma tecla que você já bate há pelo menos uns 3 anos. E aí, até agora nada? A Câmara de Vereadores não se reuniu, porque precisa mudar o código de postura, precisa começar na Câmara, né? Sim, mas assim, a gente percebe, até por parte da política, que existe uma grande vontade, vamos fazer a lei do Carnaval. Mas que de fato isso vai mudar? Existe a lei do Carnaval, mas que de fato isso vai mudar no dia a dia das pessoas? Pouca coisa. Né? Essa vontade de alterar, por exemplo, o código de posturas, até mesmo para a prefeitura conseguir patrocínios. Porque ela disse ontem, pela primeira vez que conseguiu o patrocínio, a prefeitura receber um patrocinador para além do dinheiro que ela recolhe, que é o ISS, a mais no Carnaval, ela tem o dinheiro próprio para isso, ela gostaria de ser patrocinada. Antes da pandemia, ela sempre foi patrocinada por cervejarias. Depois da pandemia, ela nunca mais conseguiu ser bem patrocinada. E aí agora, aos 48 do segundo tempo, ela diz que está sendo patrocinada com um valor pouco expressivo. E de onde que vem isso? Talvez até dessa questão de ativação nas ruas. E como que seria essa mudança desse código de postura? Quais são as sugestões? Como é que o que tem que ser feito para que isso de fato aconteça? E quais são os pontos que precisam ser avaliados? Eu acho que a gente precisa de entender e fazer uma legislação própria para o carnaval.
né? Por exemplo, durante o ano inteiro eu não posso colocar um banner na porta da minha casa, mas de repente no carnaval eu posso, né? Teria que juntar... Aqueles detalhes, inclusive da padaria que você estava comentando no bloco anterior. Eu acho que precisava ser feito uma escuta de todos os tipos de blocos, porque não adianta eu falar de um grupo ou eu falar de outro grupo, porque o carnaval é diverso. Mas de verdade, não igual para a lei do carnaval, que eu chego, convido você e você, que são do meu nicho, do meu grupo, e vamos fazer uma lei aqui. Não, tem que escutar todos de verdade, entender as necessidades para conseguir fazer o fomento correto. Outra coisa, a prefeitura ela consegue levantar os números que crescem no carnaval, por exemplo, do imposto, do ISS. Uhum. Quem que todo ano, durante o ano, fatura X e no carnaval fatura X2? Então, você poderia fazer uma contrapartida para esse que está trazendo. Então, são muitas coisas que precisa de boa vontade política também. Para poder fazer crescer, para poder facilitar. O nosso crescimento, a nossa melhoria não é do ritmo do carnaval. A gente cresce muito mais do que melhora. Sim. Sabe? Agora, voltando um pouquinho sobre a profissionalização e essa necessidade de se profissionalizar, a dificuldade do bloco, independentemente de ser pequeno ou de ser grande, ela esbarra principalmente na questão financeira, que é o que a gente tem batido o tempo inteiro. Sim. Um bloco precisa ensaiar, e aí a gente comentou sobre isso. Não existe um lugar apropriado para que esses blocos ensaiem em Belo Horizonte, ou já existe? Porque se você alugar um lugar para receber as pessoas, para poder fazer esse ensaio, também é dinheiro, e aí como é que fica? Como tudo encareceu, como eu te contei do trio elétrico, hoje em dia um bloco ele precisa de pagar R$300, R$500 para fazer um ensaio. Você imagina, o bloco está lutando ali, contando o dinheirinho para alugar o trio elétrico dele. Que é o principal. Como que ele vai fazer para pagar isso, né? Eu até tenho um projeto, não é nem pela Liga, é um projeto da minha empresa mesmo, particular. E ele foi aprovado na Lei Estadual de Incentivo à Cultura. No segundo semestre de 2026, a gente vai ter esse, digamos, piloto. Eu digo piloto porque são 600 blocos. O projeto ele vai conseguir atender mais ou menos uns 80 blocos. Sim. Então, é um piloto. Sim. Se der certo, a gente faz exponencial disso. Que é de um lugar para as pessoas ensaiarem gratuitamente. Não é um galpão. Boa. Esse lugar vai ter banheiro, vai ter limpeza, vai ter segurança, vai ter som. Então, você consegue chegar com o seu bloco, com toda a estrutura que você precisa, ensaiar e ir embora. De repente, se você quiser cobrar R$10 de quem estiver entrando lá para te ajudar, você até cobra. Né? Então, eu vou gerir esse espaço que passou no projeto. Sim. No segundo semestre. A partir do segundo semestre, a gente vai falar um pouco mais disso. E tomara que dê certo. Eu acho que sim, né? Uma incubadora ali, igual o patrocínio. Nós saímos em 2027, em 2017, e depois o patrocínio foi aumentando. Crescendo. Então, eu espero que esse projeto seja mais um que a gente consiga crescer. Assim como os convidados cresceram de 2024 para cá. Exatamente. A gente tem aí uma média, segundo o meu diretor, de uns entre 120 e 150 mil pessoas vindo de fora, né? Fala-se muito. Aí, ó, esse ano talvez 200 mil pessoas no Carnaval de Belo Horizonte, porque a gente escuta muito falar e é bom esclarecer, né? O diretor hoje, inclusive, fez um post sobre isso, né? Falando sobre a quantidade de foliões em Belo Horizonte. Belo Horizonte com 6 milhões de foliões. Gente, se a pessoa vai num bloco de manhã, vai num bloco de tarde, vai num bloco de noite, ela é contada 3 vezes. No fim daquele período de folia, você tem o número de foliões que passaram por ali. Então, se deu 5 milhões, 6 milhões, é a soma das pessoas que tiveram em vários blocos no decorrer daquele período. Mas esperamos de fora, aqui segundo a direção, né, a nossa expectativa é que sejam cerca de 200 mil pessoas, turistas de todo o Brasil. E a gente precisa recebê-los, a gente precisa que esse carnaval continue crescendo para que Belo Horizonte continue aí nesse caminho, nesse foco, nessa cena do carnaval nacional. Mas aí eu quero voltar, inclusive sobre esse espaço, demos 9 minutos? Então, Poli, eu quero saber de você, para a gente encerrar, que já deu 9, qual é a sua expectativa, não para o Carnaval desse ano, mas para os próximos anos para o Carnaval de Belo Horizonte? Rapidamente. Eu espero que a gente continue com êxito, como a gente tem feito com o governo, com a prefeitura, conscientizar para melhorar, ouvindo quem faz o Carnaval, que são os blocos de rua. Exatamente, eu te agradeço muito pela companhia hoje, Poli. Eu te convido, você que está em casa, para continuar esse bate-papo com a gente no YouTube do Portal Uai. A gente fica por aqui, eu te espero semana que vem, a íntegra dessa entrevista amanhã no Jornal Estado de Minas. Obrigada, Poli. Que ótimo.
Estamos de volta com o nosso programa Em Minas, agora com esse bloco exclusivo para você que nos acompanha aqui no YouTube do Portal UAI. Ao meu lado, Poli Paixão, presidente da Liga Belo Horizontina dos Blocos de Rua, né? Poli, eu particularmente sou apaixonada por carnaval, embora normalmente trabalho muito, assim como você. Então eu posso ficar aqui falando sobre carnaval, falando sobre os blocos. Eu acho que assim, a gente vai ter que se segurar para não fazer disso aqui um podcast de 1 hora e tanto. Mas vamos lá. Eu quero saber de você, o investimento do Estado naquelas avenidas sonorizadas, isso é visto com bons olhos ou não pelos bloquinhos de rua? Existe uma parte que acha bom e uma parte que acha ruim, não tem uma unanimidade. Eu acho que esse ano eles acertaram, porque a gente vai otimizar ainda mais esse investimento. Vai ter um desfile de manhã, um desfile à tarde e um show à noite. Né? Então isso vai ser bom ao seu ver? Eu penso que vai utilizar ainda mais, já que está ali aquele palanque todo montado, as caixas de som todas montadas. Ter mais uma atração para a pessoa se divertir. E nesses lugares geralmente são os blocos grandes? Né? Geralmente são os convidados. São os blocos... os convidados. Esses convidados. Será que são os artistas também de fora? Também, coisa assim? são os artistas de fora. Mas assim, aí no caso, eles têm um patrocinador que não é o Estado nem a Prefeitura. Entendi. Né? Entendi. Aí eles vêm com alguma empresa que está pagando ou o patrocinador da Avenida Sonorizada que está pagando. Ok. Os blocos hoje de rua, eles estão concentrados, a maioria aqui na região Centro-Sul. Como é que está no carnaval deste ano em Belo Horizonte? Ou você acha que está mais pulverizado? Porque eu reparei nos últimos 2 carnavais que os bloquinhos de rua tinham reduzido assim drasticamente e ficou tudo concentrado na região central de BH. Cadê os blocos dos bairros menores afastados da periferia? Pois é. Como é que está esse ano? Assim, geralmente é região leste, Santa Teresa, Floresta e região Centro-Sul. Quer dizer, região Centro-Sul e região Noroeste. Tanto que a gente estava falando do edital da Belotur, esses blocos que saem ali, eles deixam de ganhar 2 pontos. Então, o que sai lá na Pampulha, que sai lá no Castelo, que sai lá ou também em qualquer outro lugar de Belo Horizonte, ele já sai com 2 pontos a mais. Exatamente para estimular. Mas é aquilo que a gente vem dizendo. O carnaval está muito ligado com o dinheiro. Se a coisa fica cada dia mais cara e se eu não consigo esse dinheiro durante o ano, eu vou desistir. E é o pequeno que vai desistir. Porque quando chega um patrocinador grande, ele vai querer o grande, o bloco grande, o que tem mais TV, o que tem um assessor de imprensa, o que consegue dar uma fomentada e colocar aquele bloco para frente. Eu não sei visibilidade maior. Eu não sei se eu estou te apertando sem te abraçar, como dizem lá, mas você deu uma olhada na lista dos blocos deste ano? Sim, sim. E tem mais um pouco do que no ano passado nessa região periférica da capital ou ainda está concentrado na região central? Existem esses 2 graus de centralização. Já foi maior no entorno. Mas a maioria agora. A maioria mas tem blocos expressivos ainda em todas as regionais. Essa é a nossa característica. Sim. Por isso que eu brigo e digo, não podemos pensar só nos grandes. Nós temos que pensar e criar uma cultura para essas pessoas menores. Para os pequenos. Porque senão a gente perde a popularidade. Você mora lá em Venda Nova e não quer vir para cá. Você tem um carnaval lá. Agora vamos lá. O Carnaval em Belo Horizonte começou com essa questão política em 2009, então ele teve 2 marcos. Teve o de 2009, quando houve essa questão política, as pessoas foram para a rua protestar por isso, começou-se ali um processo, mas depois ele veio a ser o Carnaval que ele é em 2016, se eu não me engano, certo? Assim, há 10 anos? Eu acho que em 2015, mais ou menos em 2016, 17. Foi quando caiu exatamente o patrocinador começou a chegar também. Você falou 16? 16. É isso, 16, 17. Eu acho que até 17 mais. 17, 18. Ele começou a mudar um pouco o cenário. 17, 18 aparece um monte de bloco. O Funk U, por exemplo, que é um bloco gigante hoje, um dos maiores que tem. Ele surgiu ali, no 17, 18, na época que o pessoal falou, opa, também quero ter meu bloquinho. Né? Que foi o despertar e começou a profissionalização. Agora, a Banda Mole é Banda Mole desde sempre. Sempre estou vendo você com a camisa da Banda Mole. Sempre existiu a Banda Mole em Belo Horizonte. A nossa referência de carnaval era a Banda Mole. A Banda Mole era antes do período oficial da folia, não era isso? Isso. A Banda Mole é uma das bandas que eu ajudo, que eu faço projetos, que eu ajudo na captação do patrocínio. Eu recebi essa camisa hoje, então tinha que fazer o merchan da Banda Mole. E qual foi a primeira vez que a Banda Mole saiu e ela continua sobrevivendo até hoje, né? 1976. Olha que curioso. 1975, desculpa. Nós estamos fazendo 51 anos esse ano. E voltando ao formato cortejo. Vai sair... Era assim, era na
na Rua da Bahia, Sim. né? Subia o cortejo. E aí aquilo começou a ficar muito grande, muito famoso, porque assim, o Carnaval de Belo Horizonte se resumia naquilo. Na Banda Mole, não tinha outra coisa. Depois, na semana do Carnaval, todo mundo viajava ou tomava sol na Afonso Pena. É verdade. De biquíni. Não tinha nada na cidade. Exatamente. E aí começou a tomar uma proporção muito grande de pessoas, muita gente. A Polícia Militar chegou e falou, olha, não está seguro isso aqui. A gente não vai conseguir controlar se tiver um problema. Então, eu gostaria que vocês não saíssem mais em formato cortejo. Façam um evento. Foi quando a gente foi ali para os quarteirões da Afonso Pena, Sim. fechado, o evento era gratuito, mas fechado com gradil, com revista de bolsa para entrar, com bebida vendendo lá dentro, até para ajudar nos custos, né? Sim. E aí, agora, com a cidade preparadíssima, do jeito que tá para carnaval, modelo de carnaval do Brasil inteiro. Banda e a Mole. Banda Mole ia continuar evento? Não Não, dava, volta né? o cortejo Exatamente. da Banda Mole, E aí a gente dá recupera as oportunidade para os vendedores ambulantes também se beneficiarem, que eu acho que é muito importante a gente pensar nessas pessoas Sim. pequenas que também têm o carnaval para se rentabilizar um pouco. Seja fazendo estandarte, seja vendendo cerveja, seja o que for, né? Assim, é um marco financeiro para a cidade muito grande. É, exatamente. Essa semana a gente conversou com alguns vendedores ambulantes, né, que estão ali pegando as credenciais, que terminou hoje a retirada das credenciais, e eles falam que é o momento de fazer o dinheiro e de fazer a reserva para aguentar um período do ano pagando as contas direitinho. Então, agora é a hora de fomentar isso, né? Seja para o ambulante, seja para quem está ali em Belo Horizonte. Isso. E eu encerrei o bloco passado perguntando para você, mas foi rapidamente, o que você acha que vai ser do carnaval para o futuro? Porque eu já tinha ouvido você dizer várias vezes sobre essa preocupação com a profissionalização, com o investimento e para o carnaval não perder a essência. 2025, o que é para você e o que você acha que vai ser em 2026? Do carnaval. 2026 Opa. e 2027. Ô, gente, não virei um ano, não é possível. Ainda bem que a gente está no bloco do YouTube, carnaval em pleno vapor, eu ainda estou em 2025, Polly. Não, deste ano, 26 e 27, por favor. Pois é, eu acho que a gente vai ter um carnaval muito bacana esse ano. E eu espero que sempre, de um ano para outro, a gente consiga diminuir os erros. Né? Ano passado teve alguns erros com ambulante, por exemplo, como você estava dizendo. Esse ano, pelo que eu estou percebendo, não vai ter mais. Está mais organizado, né? parece, então, né? o importante é melhorar de um ano para outro. Entender o que deu errado e melhorar para o outro ano. Eu espero, com uma partezinha que seja pequena dos blocos, conseguir ajudar essa história aí dos ensaios. Sim, né? já vai ser interessante. E eu acho que cada um tem que ir se mobilizando e pedindo e conversando aqui, conversando ali, aparando as arestas, porque, como a gente falou aqui, olha quantas pessoas que são beneficiadas com o carnaval. São né? É uma muitas costureira, pessoas. é o ambulante, é o dono do bloco, é o ritmista que se diverte ali, que tem uma terapia coletiva na hora que ele está fazendo os ensaios. Aquilo ali, favorece todo assim, mundo. Eu já vi gente chegando em ensaio que tinha acabado de separar, estava entrando numa depressão, entrou no bloquinho e arrumou uma alegria para a vida. Não é terapia, mas é terapêutico. Carnaval de Belo Horizonte. Terapia coletiva. Terapia coletiva. Polly, muito obrigada pela sua presença. Agora sim a gente agradece. Lembrando que a você aí de casa, que a íntegra da nossa conversa, do nosso bate-papo, você confere amanhã no Jornal Estado de Minas. Muito obrigada pela companhia. Um ótimo carnaval para você. Agradeço. Se quiser convidar o pessoal de casa para ir para a rua curtir o Carnaval de Belo Horizonte, fica à vontade. Polly, você tem propriedade. Exatamente. Façam a listinha, tem muitos blocos hoje, tem muitas opções. Então é isso, aproveita a diversidade do nosso carnaval, olha qual bloco que você quer ir, se organiza para pegar o de manhã, de tarde, de noite, né? Tome cuidado na hora de beber, na hora de beijar. Muito juízo e responsabilidade para o carnaval ser só coisa boa. E vamos melhorar cada vez mais, cada dia melhor. Tá aí, muito obrigada, Polly. Para você aí de casa, um ótimo carnaval, viu? A gente se vê no sábado que vem. Até lá. Tchau!